a mais uma aula de língua portuguesa no livro, na página 134 e 135. Hoje nós vamos estudar sobre compreensão das palavras, com o uso do dicionário. Olha que interessante. Hoje nós vamos ver o seguinte, que algumas palavras, para entender as palavras, é sempre bom fazer a consulta no dicionário e ver o significado que elas têm. Mas é importante vocês perceberem que às vezes o emprego da palavra não é no sentido real da palavra, o sentido literal da palavra. Literal é o significado que ela tem pela origem dela, pela a essência da palavra. Mas muitas vezes a palavra ela pode ser empregada com um sentido figurado. O que é o sentido figurado? É como se eu emprestasse essa palavra, o emprego dela, eu uso essa palavra, mas não no sentido verdadeiro que ela tem. Vamos fazer um entendimento agora aqui. Por exemplo, no texto que vocês leram lá no poema, que falava sobre os meninos, vocês tinham uma frase onde diz assim: cada menino um cisco de nada. Um cisco. A palavra cisco, no significado literal dela, no dicionário, aparece aqui, 6 significados diferentes. Vamos ver quais são. Primeiro, substantivo masculino, número 1, quer dizer pó ou miudezas de carvão. 2, lixo. 3, material sólido e heterogêneo, pode ser gravetos, ramos, algas, trazidos pelas enxurradas, isso é cisco. 4, apara, sobras de papel miúdas. 5, partículas ou grânulo de poeira que entra acidentalmente no olho, cisco no olho, ou argueiro. 6, conjunto de instrumentistas na folia de reis. Então nós temos muitos significados. Alguns eles têm algo em comum, que significa que são coisinhas muito pequenas, como pó, miudezas, aqui gravetos, aqui aparas, sobras, partículas ou grânulos, que está falando assim como aquele pozinho que vem no olho. E o mais assim, diferentão de todos, esse aqui que são instrumentistas da folia de reis, são chamados de cisco. Bom, mas nesse caso aqui, quando eu uso essa palavra cisco para falar dos meninos, eu estou querendo falar o quê? Vamos aqui no entendimento do texto, Ali está falando, algum desses significados da palavra cisco corresponde ao sentido empregado no poema, Tem um sentido real, da palavra? Não. Na verdade, o que acontece? Essa palavra, ela foi colocada num sentido figurativo, Que cada menino tão pequeno como um cisco, é como se eu comparasse, que cada menino era tão pequeno como um cisco. Então, vocês notem aí que nem sempre a palavra que está lá no poema, as palavras que nós usamos, elas vão estar no sentido literal, como ela está no dicionário. Então, tem que tentar entender. Quando tem uma palavra lá que eu não compreender, vou no dicionário, pesquiso o significado e tento entender o contexto. O que elas têm de comum? Vocês viram que aqui algumas delas têm em comum que ela é miúda, que ela é pequena. Então, cada menino um cisco de nada, querendo dizer que eles são o quê? Pequenos, não é isso?